Bom, deixa eu explicar primeiro para vocês, né? Eu sou terapeuta e sou especializado em transtornos emocionais, mas também sou especializado em relacionamento. Então, uma das áreas que eu atuo com frequência é resolver problemas que envolvem vida conjugal, relacionamento com os filhos, problemas com a família. Então, assim, com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo muitas habilidades, né? E coisas complexas às vezes ficam fáceis quando a gente consegue ter uma percepção maior sobre aquele cenário, sobre aquele episódio, sobre aquele problema. Então, o que ocorre? As pessoas, muitas vezes, elas não têm noção do que um relacionamento tóxico pode causar na vida delas. Eu acho que se as pessoas tivessem essa noção, elas teriam muito mais cuidado, elas seriam mais seletivas, buscariam ajuda, né, quando percebessem que os conflitos estavam se intensificando. Por que eu digo isso? Porque, assim, no meu consultório, eu atendo presencialmente e atendo online. Então, um número muito grande de pessoas que me procuram porque elas estão doentes emocionalmente, muitas dessas pessoas, elas têm no seu histórico problemas de conflitos de relacionamento. Então, às vezes a pessoa diz assim, Marcelo, eu estou com um quadro de depressão. E aí eu vou descobrir por quê. Porque o marido traiu. Ou porque se casou com um narcisista. Ou porque vive, né, num ambiente onde as diferenças fazem com que os conflitos se transformem em brigas. Ou porque se separou, o casamento não deu certo. E o que acontece? As pessoas desenvolvem doenças emocionais, como ansiedade, como depressão, e tantos outros, fruto exatamente dessas experiências do passado. Tem pessoas que desenvolvem problemas de ciúme possessivo, problemas de carência afetiva. O que ocorre? A gente, às vezes, por causa de um relacionamento errado, e a gente traz não só sofrimento para a nossa vida, como a gente, às vezes, leva o sofrimento para a próxima geração, que é a geração dos filhos. Isso é, quando um casal se separa, dependendo da faixa etária das crianças, as sequelas, elas são basicamente inevitáveis. Tudo isso ocorre ou porque as pessoas, elas não sabem fazer as escolhas na hora de procurar um parceiro, uma companheira, ou às vezes quando está dentro dessa relação, a condição desse relacionamento, ele é um relacionamento tóxico. Então, assim, qual é a proposta que eu tenho para nós fazermos essa imersão? É exatamente, para quem não tem hoje um companheiro ou uma companheira, entenda os critérios que vai levar você a ter um relacionamento de sucesso. Como é que eu posso descobrir se aquela pessoa que eu estou interessada, ela realmente vai me proporcionar um relacionamento saudável? Então, assim, tem como a gente prever o futuro? Em muitas situações, sim. Inclusive, em várias áreas da vida tem como a gente prever o futuro. Por exemplo, você pega um menino de 13 anos que rouba a vizinhança toda. O que você pode se imaginar do futuro dele quando ele tiver 20? Você pega uma pessoa que aos 14 anos começa a usar droga direto, ou bebe direto. O que você vai imaginar que ela vai se tornar quando ela estiver lá com seus 30 anos? Então, assim, tem como a gente prever o futuro em algumas situações. O relacionamento não é diferente. A gente vê pelas evidências se aquela relação ela vai ter sucesso ou não. Então, assim, o meu objetivo é, primeiro, para quem não tem, né, um compromisso e está em busca de um relacionamento, o que você precisa fazer, quais são os critérios para encontrar. E se a pessoa ela já vive com um companheiro, com um parceiro, com uma parceira, a gente precisa identificar algumas coisas que vão ajudar a essa relação ser uma relação saudável. E para isso a gente precisa fazer o quê? Precisa primeiro identificar os problemas. Você muda um quadro onde existe conflito constante, as pessoas elas não estão mais sintonizadas umas com as outras e aquilo está gerando uma série de dores, né, de sofrimento. A gente tem que identificar se os problemas eles têm origem emocional. Então, por exemplo, você pega um casal onde uma das partes tem problema com ansiedade. A pessoa que é muito ansiosa, ela tende a tem um alto grau de irritabilidade. Ela tende a ser impaciente. Ela tende a não ter filtro. Então a relação ela vai se desgastando porque a pessoa, sem perceber, ela fere o outro e nem chegou que feriu. Então, quando você observa que existe isso na relação, alguém é muito ansioso, então a gente precisa tratar a ansiedade. Se não tratar a ansiedade, essa relação com certeza ela vai lá na frente se tornar um problema. Por outro lado, você pega, por exemplo, uma pessoa que tem problema com ciúme possessivo. Ciúme possessivo, quem tem um ciúme acha que é preservar a relação, mas na verdade não preserva, ela destrói. Porque o ciúme possessivo faz com que o outro se sinta sufocado. E aí, às vezes, você acusa coisas que a pessoa não está fazendo, e você coloca na cabeça dela pensamentos que vai levar ela a acabar tendo realmente essa prática. Por exemplo, eu atendi um casal uma vez, em que o marido tinha uma amante de 6 anos, né? E eu fui ajudá-lo, que ele queria sair dessa relação, ele queria salvar a família dele.
Eu perguntei pra ele assim, por que você se envolveu num relacionamento paralelo? Ele falou assim, Marcelo, eu vivi 9 anos casado com a minha esposa, nunca traí, nunca olhei pra nenhuma mulher. Mas ela ficava me perturbando tanto, dizendo que eu tinha outro, que eu tinha outro, que eu tinha outro. Isso entrou na minha cabeça. E acabei arrumando outro. Claro que isso não justifica a ação dele. Mas se é um possessivo, em vez de você blindar o seu casamento, você expõe ele à pessoa que acaba se magoando porque ela não tá fazendo, e aí ela bota na cabeça assim, já que tá me acusando de alguma coisa, então eu vou fazer mesmo. Então, assim, as emoções, como a ansiedade, como o ciúme possessivo, como a carência emocional faz o outro cobrar muito, né? Então é uma cobrança desordenada, né? Você não me ligou, você não fala comigo, você não me dá atenção. Isso acaba fazendo com que a outra pessoa não entenda a necessidade de quem é carente e diz assim, poxa, você me cobra o tempo todo. Então, as emoções, elas atrapalham muito o relacionamento se não for bem gerenciado. Outro fator que atrapalha muito a relação também é um vício que muita gente tem chamado vício mental. O que é o vício mental? Todos nós temos vícios. Tem gente que é viciada em doce, tem gente viciada em Coca-Cola, tem gente que é viciada em cigarro. E tem muitas pessoas que são viciadas em ver somente as coisas negativas. Normalmente as pessoas, elas são muito focadas em enxergar os problemas, os defeitos, as dificuldades. E assim, na vida, né, tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Pessoas têm qualidades e defeitos. No emprego que a gente arruma, muitas vezes você tem as vantagens e desvantagens. Então a gente percebe que o que define, não, às vezes, a nossa vida é onde a gente coloca os nossos olhos. Se a gente olhar o lado positivo das coisas, a gente vai ver uma série de vantagens. Se olharmos o lado negativo, a gente vai ver uma série de defeitos. Então, às vezes, no relacionamento, as pessoas elas não conseguem enxergar as qualidades, só os defeitos. E quando você enxerga os defeitos, você está sempre mal emocionalmente, porque você vai olhar sempre o lado ruim da pessoa e não o lado bom da pessoa. E aí existe uma forma de você consertar o lado ruim se você souber usar as técnicas certas para influenciar. Eu já salvei muitos casamentos assim. Falei assim, meu marido erra aqui, tá, mas vamos fazer isso e isso para ver se ele muda. E depois a pessoa me procurar e dizer assim, poxa, eu quero te agradecer porque aquilo que você me orientou deu certo, conseguiu mudar, né, o meu relacionamento, conseguiu mudar meu marido. Então, assim, eu tenho várias histórias, né, de pessoas. Eu tive uma outra experiência que foi muito interessante. Né, eu sou cristão, né? Então eu estava numa reunião e tinha uma senhora. E essa senhora falou assim, olha, meu marido bebe há 21 anos. E eu tenho fé em Deus que antes de eu morrer, eu vou ver meu marido largando a bebida. E aí, quando terminou aquela reunião, eu sentei perto dela, olhei para a senhora e falei assim, seu marido já deve ter lhe causado muita dor de cabeça, não já? Demais. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, por acaso, às vezes que você se deparou com essa situação, você sabe me dizer se você perdeu a cabeça, falou que não deveria, ofendeu, xingou? E aí ela falou assim, muitas vezes, infelizmente a gente não consegue às vezes lidar com esse cenário, a gente perde a paciência. Eu falei assim, você quer que seu marido largue a bebida? E ela falou assim, com certeza, tudo que eu quero. Eu falei assim, olha, normalmente quem bebe porque vai em busca de uma fuga. As pessoas, elas às vezes vivem na infância um quadro de rejeição, não tem afeto paterno, não tem materno, e quando se torna bebida, vira um escape. Aí a pessoa casa. E aí acontece, o cônjuge que não sabe lidar, às vezes, com o problema, piora, porque ele já sofreu rejeição dos pais e vai receber a rejeição, às vezes, do cônjuge. Se você quer salvar o seu marido dessa situação, eu vou lhe dar um conselho. E ela falou, eu perguntei, você aceita um conselho meu? Ela falou, com certeza. Pega um caderno, desses 21 anos que você vive com ele, anote tudo que você já falou, todas as coisas que você ofendeu, todas as coisas que você disse, todas as coisas que você reclamou. E quando você tiver a oportunidade, assim que ele estiver sóbrio, você chama o seu marido, senta com ele e diz assim, olha, eu quero lhe pedir perdão. Pedir perdão porque eu já te xinguei, já te ofendi, já te humilhei. E aí, quando você fizer isso, eu quero que você entenda que assim, ele já tem a carga, porque quando você casou com ele já bebia. Então ele já trouxe uma carga, você só aumentou essa carga. Então vamos tirar essa carga dele, que vai facilitar para que ele pare de beber. E aí falei, olha, a segunda coisa, vamos fazer o seguinte, seu marido gosta de chá? Gosta demais. Perfeito. Eu quero que você faça um chá da folha do maracujá. Por quê? Porque quando a pessoa bebe muito, normalmente ela tem um mau funcionamento da serotonina. E quando você dá o chá do maracujá, você diminui a compulsão que ela tem, às vezes, pelo doce, pela bebida, pelo cigarro, por um vício, né? Então você vai sentar, pedir perdão e vai passar a fazer o chá para ele. Você vê quando a pessoa ela fica sem beber, ela começa a ter tremedeira na mão, né? A mão começa a tremer. E ela foi para casa, chegou em casa, fez a lista, botou no caderno lá, sentou com ele e falou para ele o seguinte, olha, eu preciso de pedir perdão desses 21 anos de casado.
E ela começou a falar a lista. Eu já te xinguei, já disse que você não presta, mandei você embora, neguei sexo, fiz isso, fiz assim, fiz assado. E aí ela disse pra mim assim, Marcelo, quando eu comecei a falar, os olhos dele encheu de lágrimas. Ele olhou pra mim e falou assim, olha, é por isso que eu não acompanhava você pra igreja. E ela falou assim, Marcelo, eu comecei a fazer o chá pra ele todo dia, e depois que eu pedi perdão pra ele, você acredita que meu marido parou de beber? E passou aí comigo pra igreja? Então, às vezes, pequenas atitudes, elas podem fazer a diferença. Claro que não vamos generalizar que todos os casos sejam a mesma situação, mas no dela, que ela esperou 21 anos, poderia ter sido feito um ano anteriormente se ela tivesse esse tipo de orientação. Então, assim, o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas elas estão perdidas, às vezes, naquele relacionamento, elas não sabem resolver. Então, assim, o que atrapalha? Quais são as objeções, como eu falei? Os problemas emocionais, o vício mental de só focar o negativo, a pessoa só vê o defeito, aí o tempo todo falando do defeito do outro. São as crenças que as pessoas desenvolvem. Né? Quais crenças? Crença é tudo aquilo que a gente acredita na nossa cabeça, a gente tem como verdade. Porém, o que a gente tem na nossa cabeça não significa que seja de fato uma realidade. É só uma crença. Por exemplo, uma cliente minha me procurou e falou assim, Marcelo, tudo que eu começo eu não termino. Eu fiz 3 faculdades, parei as 3 faculdades no meio do caminho, já mudei de profissão várias vezes. E eu falei assim, e por que você parou a sua faculdade? Ela falou assim, eu parei porque eu sou uma pessoa muito burra. E eu falei assim, você é uma pessoa burra? É mesmo? Olha uma crença que ela tem na cabeça. E ela estava fazendo a terapia do carro, porque ela não deu tempo de chegar em casa, ela estava dirigindo, parou o carro no estacionamento e começou a fazer a terapia dela comigo. E aí eu falei para ela assim, me coisa, como é que você conseguiu tirar a carteira de motorista se você é burra? Como é que você conseguiu aprender a dirigir? Você pode me responder? E ela ficou sem palavras. Eu falei assim, você tem na sua cabeça uma crença que não é verdade. Na sua concepção eu sou uma pessoa burra, então eu não tenho capacidade de aprender. E se você não tivesse capacidade de aprender, você não teria tirado a sua carteira. E aí, naquele momento, eu cheguei e fiz a seguinte pergunta: por que você acha que você é burra? Porque na infância, minha mãe falava isso pra mim. Então, assim, de tanto ela ouvir aquilo, ela passou a acreditar naquilo como verdade. Então, vamos pro lado do relacionamento. Às vezes a pessoa diz assim, meu marido não tem mais jeito. Bom, isso é uma crença. Jeito tem, você só não sabe o caminho. Entende? Aí a pessoa diz assim, todo homem é igual. Se todo homem é igual, não adianta tentar melhorar minha relação, porque todos eles têm o mesmo comportamento. Todo homem trai. Então, as crenças que a pessoa carrega, às vezes, sobre as pessoas, sobre o que é a vida conjugal, o que é o casamento, ela acaba interferindo, atrapalhando, prejudicando a vida das pessoas. Então, para você mudar a relação, você precisa tratar o emocional, você precisa remover as crenças e você precisa trabalhar o foco. Você começar a aprender o que fazer para mudar a sua percepção sobre as pessoas. Isso muda a nossa realidade de vida, não só no casamento, muda em qualquer área da vida. Quando você muda o foco, você melhora a sua autoestima, você começa a ver a vida de uma forma diferente, você para de olhar para o que você não tem, você passa a olhar para aquilo que você tem, você passa a olhar para as pessoas e procurar as qualidades em vez de olhar os defeitos. Você vai para o trabalho, você começa a ser grato pelo trabalho que você tem, porque tem um monte de gente desempregada, pelo menos você tem salário. Então a gente começa a mudar a nossa percepção. Então é importante a gente entender esses princípios. E o que ocorre? Quando a gente trata as objeções, que são muitas vezes, como eu falei, as emoções, né, são as crenças, é o foco. Muitas vezes também o que acontece, a pessoa ela traz um modelo familiar. O que é o modelo familiar? Você cresceu num ambiente onde os pais sempre brigaram. Então você aprende que resolve-se problemas brigando. Certo? Porque você viu. Meu pai brigava com minha mãe brigava com meu pai. Você vai resolver o seu problema, se a pessoa não te entende, você já vai logo para a briga. Isso acaba prejudicando e destruindo qualquer relacionamento. A partir do momento que a gente consegue tirar as objeções, agora a gente vai ter que dar um outro passo. Não tem mais nada que me atrapalhe para mudar a minha realidade. Ok, então o que eu preciso agora? Saber o caminho. Qual o caminho que eu tenho que trilhar para encontrar uma pessoa certa? Qual o caminho que eu tenho que trilhar para o meu relacionamento ser saudável? O que eu preciso fazer? Então tem muitas coisas que a gente pode aprender que vai nos levar a viver uma realidade daquilo que a gente quer para a nossa vida. Como, por exemplo, a gente precisa aprender as linguagens do amor. Porque às vezes você ama o outro do seu jeito, e não do jeito que a pessoa quer se sentir amada. E precisa ter esse conhecimento. Tem livros que falam sobre isso. A gente precisa aprender a comunicação, porque às vezes você fala uma coisa e o outro entende outra. E aí a pessoa diz assim, caramba, eu falo, mas não entra na cabeça dele. Não entra ou você não se comunica da maneira certa. Existem várias formas de você se comunicar com a outra pessoa que você consegue fazer com que a outra pessoa te entenda. Por exemplo, eu vou contar um exemplo aqui para vocês, que é o caso de uma mãe com um filho. A mãe,
me procurou e falou assim, eu preciso muito de ajuda. Por quê? Porque meu filho tem 16 anos e ele só vive no videogame. Então ele vem da escola, videogame, vai até a noite, no dia seguinte para a escola de novo. Então assim, só eu e meu filho. Eu chamo ele para um banho, ele não vai. Eu chamo para ir na praça comigo, ele não vai. Eu chamo para a gente ir num shopping, ele não vai. Ele nunca quer fazer nada. E hoje ele tem 16 anos. E eu queria mudar essa situação. Olha como o que a gente aprende quando a gente aprende a se comunicar. Como a gente pode fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Aí ela falou assim, você pode me ajudar? Eu assim, claro que eu posso. Agora. Vamos mudar essa situação? Você está disposto a fazer o que eu vou lhe pedir? Eu falou, com certeza, faço qualquer coisa, eu vou tirar meu filho desse quarto. Falei assim, vamos fazer o seguinte, você passa uma semana jogando videogame com ele. Ela, o quê? Uma semana jogando videogame. Você vai entrar na vida dele, você vai criar conexão com ele. Depois você criar conexão com ele, você vai tirar ele de lá. E aí o que vai acontecer? Seu filho vai começar a te ouvir. Perfeito. Uma semana depois eu entrei nas redes sociais, abri lá o Facebook e tá lá a foto dela na cachoeira com o filho. Depois eu encontrei com ela e falei assim, Marcelo, não é que deu certo? Eu fui, comecei a jogar videogame com ele. Uma semana depois eu falei, filho, vamos sair? Ele falou, vamos, mãe. Então, às vezes, você tem que criar a primeira conexão para fazer a pessoa te entender. E no relacionamento, às vezes, a pessoa, o cônjuge quer que o outro entenda sem primeiro você saber o caminho. O que você precisa fazer para que o outro te escute, para que ele te compreenda. Então, a gente precisa ter o conhecimento certo, precisa criar a conexão. Existe uma outra coisa chamada rapport, depois vocês podem pegar na internet. Rapport é uma técnica de persuasão. Você consegue ensinar outra pessoa, aliás, você consegue persuadir outra pessoa a te ouvir. E aí, quando você aprende tudo isso, você consegue fazer com que a relação ela seja uma relação saudável. E como eu falei, eu tenho muitas histórias. Poderia passar aqui a noite contando as histórias para vocês, mas é mesmo para ilustrar, para vocês entenderem, vocês entenderem a situação. Por exemplo, tinha uma mulher, e essa mulher ela me procurou, e ela falou assim, Marcelo, eu vou te contar que você salvou meu casamento. Eu falei, é mesmo? Como é que eu fiz isso? Porque ela só acompanhava os meus vídeos nas redes sociais, já. E ela foi aplicar uma das técnicas que eu tinha ensinado. E ela falou assim, Marcelo, meu marido chegava em casa às 7 da noite, e ele pegava o táxi e saía para trabalhar todo dia. Então meu marido não parava em casa, era só trabalho. Então assim, eu briguei, ameacei, disse que ia me separar, e assim, nada disso resolveu. Mas um dia eu assisti um vídeo seu, nesse vídeo você falou sobre descobrir a linguagem do amor. E eu comecei a observar meu marido e descobri que duas coisas ele gostava. O toque físico. E ele gostava muito de elogio. Então, assim, quando meu marido passou a chegar às 7 horas da noite, eu dava 6h40, botava a melhor roupa, botava um perfume, quando ele abria a porta, eu lascava um beijo nele. E eu passei uma semana fazendo isso. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, o meu marido não queria mais ir para a noite trabalhar. Ele já chegava querendo ficar comigo. Então, assim, em vez de cobrar, brigar, discutir, o que ela fez? Ela descobriu a linguagem do amor dele, que era o toque, que era o contato, que era o carinho. E aí, assim, ela foi persistente, ela fez a primeira, fez a segunda, fez uma semana, até o momento que ele se rendeu e automaticamente ele já parou de trabalhar à noite e ter qualidade de tempo com ela. Aí, no dia seguinte, ela falou assim, Marcelo, e eu fui testar uma outra linguagem do amor que ele tinha, que era o elogio, e meu marido, assim, é muito mão fechada, né, pão duro. E quando eu fui, ele chegou do trabalho, eu falei assim, meu amor, você me leva no shopping? E ele falou assim, olha, até te levo, mas assim, não me peça para comprar nada, porque eu não tenho dinheiro nenhum. E ela foi, se arrumou, sentou na sala e disse que quando ele saiu do quarto arrumado, ela olhou para ele e falou assim, meu amor, você tá lindo, você tá um gato. Mas ela fez isso intencionalmente. E no momento que ela elogiou, ela disse que ela viu nele assim um semblante de sorriso, de satisfação, e eles foram pro shopping. Quando chegou no shopping, parou na porta da loja que ela tinha que comprar, ele puxou o cartão de crédito e falou assim, toma aqui, vai lá, compra com o meu cartão. Ela falou, Marcelo, não é que dá certo? Quando eu passei a elogiar meu esposo todo dia, quando eu passei a dar carinho para ele todo dia, não é que ele mudou? Então olha como tem caminhos que a gente pode trilhar, que pode fazer com que a realidade mude. Eu já estava fazendo uma terapia com uma paciente, falei para ela assim, me diga uma coisa, no seu relacionamento, você é a mesma pessoa quando você casou ou você mudou? Ah, já tem muitos anos, eu mudei. Então esse marido casou com quem você era ou com quem você é? Quem eu era, para o seu relacionamento não dá certo. Ele casou com qualquer pessoa que você era, não que você se tornou. Então, quanta coisa que a gente às vezes deixa passar desapercebido, que faz com que a gente não tenha qualidade no nosso relacionamento. Então, a gente precisa trabalhar essas questões que vão fazer com que a gente tenha qualidade de vida. E como eu falei, eu acho que uma das decisões, né, como eu falo sempre, melhor dizendo, uma das decisões mais importantes que a gente tem na vida é quando a gente escolhe alguém para viver o resto da vida. É uma decisão muito importante. Você vai dividir a sua intimidade, você vai ter filhos com essa pessoa, netos com essa pessoa,
Você vai dividir seus bens com essa pessoa. Então, assim, viver bem é o segredo da felicidade. E tem gente que não sabe como fazer isso, e aí ou separa, ou às vezes passa a vida toda vivendo mal. Então, se a gente de fato quer mudar a nossa realidade, a gente precisa saber o caminho. E o que acontece hoje é que a gente não sabe. E por que a gente não sabe? A gente até quer. Ah, Marcelo, eu quero viver bem, mas eu não consigo. Aí coloca e transfere sempre para o outro a responsabilidade. Não, a culpa é dele, a culpa é dela. E essa transferência tira muitas vezes de nós a consciência, a gente não tem uma parcela de culpa. Se não tem coisa que a gente pode fazer, que pode mudar, que pode convencer, que pode persuadir, fazer o outro enxergar, exatamente para viver bem. E aí, assim, quando as pessoas não entendem isso, elas não priorizam, né, ou elas vivem mal no relacionamento, ou elas se separam, e depois vem as sequelas disso. São os filhos que vão para droga, sabe? Muitas vezes é a depressão e a ansiedade que a pessoa desenvolve. Entende? Tem casos, é só vocês irem lá no Instituto do Câncer, vocês vão ver pessoas que desenvolveram tumores, né, câncer de mama e de útero, quase sempre relacionado a conflitos de relacionamento, que são as mágoas. Então as pessoas não têm noção do perigo que é você viver mal, prendendo uma relação, ou você não cuidar dessa relação ao ponto que venha uma separação e aí a situação se agrava mais ainda. Então, assim, na próxima semana eu quero fazer essa imersão, porque eu estou falando aqui de uma maneira genérica, tá? Ajudando as pessoas a, se não tiverem um relacionamento, quais os cuidados que ela precisa ter. Isso tem como você enxergar e dizer assim, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Então a gente pode ensinar as pessoas a enxergarem. E os que estão num relacionamento e gostariam de mudar essa relação, Marcelo, eu sou casado, vivo, mas assim, eu não sei como melhorar, já tentei de tudo que você sabe, né? Mas não tentou tudo que é possível. Então, quando a gente consegue ajudar a pessoa a descobrir os caminhos, né, que ela pode trilhar para ter uma relação saudável, a gente vai ter resultado que vai refletir, como eu falei, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos, que também sofrem, às vezes, por causa de viver num ambiente tóxico, né, porque eles presenciam, crescem tendo brigas, desentendimentos, diferenças, ou então eles carregam, né, os traumas dessa relação e aí eles vão refletir isso no relacionamento deles. E o que eles veem a gente passar, às vezes levam para o relacionamento deles também. Então, assim, minha proposta seria essa, né, eu quero fazer essa imersão, ensinando as ferramentas, as técnicas de persuasão, de comunicação, como a gente tira uma mágoa, né? Marcelo, eu tenho uma mágoa, meu marido errou comigo lá atrás, hoje é uma pessoa maravilhosa, mas eu não consigo me libertar daquela lembrança, daquela coisa que ele cometeu, às vezes daquela traição, sabe, daquelas crises que nós tínhamos quando ele era mais jovem. Eu carrego isso, a amargura dentro de mim. Hoje está mudado, mas o problema é o passado. Vou ensinar como é que você faz isso também. Eu vou ensinar como você pode, muitas vezes, se comunicar melhor usando essas técnicas que eu citei aqui, para você poder fazer com que o outro te entenda. Então eu acho que vale a pena, eu acho que é um investimento, que vale a pena fazer um sacrifício. Se R$200 salvar o seu casamento, eu acho que isso é barato demais. Às vezes você gastou muito mais dinheiro com remédio, porque você está numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, gastou dinheiro com divórcio, porque isso é caro, né? Divórcio hoje é caro. Então, fica para vocês a sugestão.